pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui nessa aula a gente vai falar sobre esse assunto da lógica matemática, né? Vamos falar sobre lógica matemática aqui agora. E eu vou começar, pessoal, esse curso de uma forma bem introdutória mesmo, tá? Por quê? Para você aprender o que vai vir depois, você precisa saber o que eu vou explicar aqui agora para vocês. Então a primeira coisa que você tem que saber quando você estuda lógica matemática, você tem que saber o conceito exato do que é isso aqui, ó, proposição, beleza? Tem que saber o que é isso aqui. O que é proposição, né, pessoal? Proposição ela é um conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo. Então isso aqui é importante, ó. A proposição ela deve exprimir um pensamento, né, de sentido, colocar até de outra cor, ó, completo. Senão, não é proposição. Então vou dar alguns exemplos para vocês aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que eu diga assim, ó: a Lua é um satélite da Terra, né? Será que isso aqui é uma proposição? Sim. Repare que aqui está dizendo, ó, a Lua é um satélite da Terra. Então aqui esse conjunto de palavras, ela exprime um pensamento de sentido completo, certo? Se eu escrever, por exemplo, aqui agora, ó, Recife é a capital de Pernambuco. Será que isso aqui é um conjunto de palavras que exprime um pensamento de sentido completo? Sim. Aqui está dizendo que Recife é a capital de Pernambuco, beleza? Observem que nesse início, pessoal, não estou preocupado em saber se a proposição é verdadeira ou é falsa. Eu apenas quero mostrar para vocês o que é uma proposição, beleza? E o que não é também, beleza? Então daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos de coisas que são conjuntos de palavras que não exprimem um pensamento de sentido completo, ou seja, que não são proposições. Um outro exemplo de proposição é isso aqui, ó. Se eu escrever isso aqui, que π é menor que a raiz quadrada de 5, ou seja, né, na verdade é maior, né? Isso aqui é uma outra proposição, beleza? Também é proposição. Π é maior que a raiz quadrada de 5. Se eu escrever isso aqui também, ó, seno de π sobre 2 é igual a 1. Isso aqui também é uma proposição, porque isso aqui exprime, né, um pensamento de sentido completo, beleza? Então repare que no começo, né, a gente fez isso, a gente ilustrou esse conceito da proposição usando palavras. E aqui, numa segunda parte aqui, a gente usou notações escrita matemática propriamente dita, beleza? Ok? Então tá, você entendeu o que é proposição. Agora, o que não são proposições. Então, veja bem, ó. Agora eu vou mostrar para você exemplos de não proposições. Por exemplo, se eu disser assim, se eu escrever assim, ó, 5 mais 3. Isso aqui exprime um pensamento de sentido completo? Não. Por quê? Para exprimir teria que estar escrito assim, ó. 5 mais 3 é igual a 8. Aí sim, beleza?
Mas no caso aqui, como só está 5 mais 3, isso aqui indica apenas uma operação numérica e não uma declaração. Então isso aqui não é proposição, beleza? Outro exemplo, se eu escrever assim, ó, João, vá estudar sua lição. Será que isso aqui é uma proposição? Não. É um conjunto de palavras que não exprimem um pensamento de sentido completo, né? Ou seja, isso aqui não passa do que? De uma sentença imperativa e não uma declaração, beleza? Então, portanto, isso aqui não é uma proposição. Se eu escrever isso aqui agora, ó, o dobro de 5 é 10. Então repara, ó, o dobro de 5 é 10. Será que isso aqui é uma proposição? Não, não é. Isso aqui é uma pergunta e não uma declaração. Então não é uma proposição, beleza? Então esses três exemplos aqui, ó, 5 mais 3, João vai estudar a sua lição, e o dobro de 5 é 10, são exemplos daquilo que são não proposições, beleza? Outro conceito importante, né, que vocês devem saber é esse dos princípios lógicos, tá? No que se refere, do que se refere esses princípios lógicos, né? Ele diz que existem apenas dois valores lógicos. Quais são esses dois valores lógicos? Ou uma determinada proposição vai ser verdadeira, e aí eu vou representar pela letrinha V, ou uma determinada proposição ela vai ser uma declaração falsa, certo? E daí a gente atribui o valor f, beleza? O valor lógico f. Então, quando a proposição ela for verdadeira, a gente atribui o valor lógico v, e quando ela for falsa, a gente atribui o valor lógico falso, beleza? Ok, beleza? Então existe só apenas esses dois valores lógicos, não existe um valor mais ou menos. Ou a declaração ou a proposição é verdadeira ou ela é falsa. Tranquilo? Então daqui ó, nós somos remetidos a um outro conceito importante, que é o conceito do princípio do terceiro excluído, certo? Sobre o que se refere esse conceito, né, pessoal? Princípio do terceiro excluído. Ele diz que toda proposição ou é verdadeira ou ela é falsa. Isto é, sempre se verifica um desses casos aqui, ó. E nunca um terceiro caso, como tinha dito, né? Não existe um mais ou menos verdadeiro ou mais ou menos falso, beleza? Ou é verdadeiro ou é falso. Assim, pessoal, olha só. Pelo princípio do terceiro excluído, uma proposição ela só vai ser verdadeira se ela não for falsa, beleza? Pois um terceiro valor ele está excluído. Então é isso que diz o princípio do terceiro excluído, beleza? Outro princípio importante aqui vocês saberem é o princípio da não contradição. O que ele diz? Ele diz o seguinte, que uma proposição ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, beleza? Então é simples, né? Uma proposição, se já foi dito que ela ou é verdadeira ou é falsa, então disso aqui decorre o princípio da não contradição, porque uma coisa não pode ser verdadeira e nem falsa ao mesmo tempo. Ok, pessoal, então eu vou finalizar a aula aqui para ela não ficar muito longa. Então, na próxima aula de lógica matemática, eu vou falar sobre as proposições simples e as proposições compostas. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.